Bom, gente, o que é isso aqui? O que é essa página? Essa página é incrível, assim, essa ideia desses caras aqui. É um grupo de pesquisa lá de Harvard, de processamento de linguagem natural. E aí o que eles começaram a fazer, na verdade, com esse artigo aí, foi pegar o artigo e criar um collab, lá, ou, na verdade, um notebook com o artigo, onde eles pegam os trechos do artigo e implementam em código aquilo que o cara está falando que está fazendo. Entendeu? Então isso é extremamente útil, dá um trabalho danado fazer isso aqui. Primeiro porque eles não são os autores do paper, né? Então eles estão reproduzindo um resultado e aí é sempre um desafio fazer muito grande gerar o código a partir do texto, tá? Porque o texto tende a ser muito conciso, muito comprimido e a vantagem do código é que ele é formal e não é ambíguo, né? Então a gente consegue entender exatamente o que está acontecendo. Essa é a versão aqui do ano passado, eu não tinha visto mesmo não. Lá, eles até fazem uma introdução agora aqui, né? Fala que a rede Transformer está na cabeça das pessoas por mais de agora 5 anos. E esse artigo aqui ele apresenta uma versão anotada do paper, né, do artigo publicado, né, num formato de implementação linha a linha, tá? Ele reordena e deleta algumas seções do paper original e adiciona uns comentários a mais por cima ainda, tá? E o documento em si funciona como um notebook, ou seja, você pode reutilizar a implementação desses caras. Aí o código mesmo está disponível aqui, vamos ver se é um GitHub ou tá um GitHub. Vamos ver. Não, maravilha. Dá para rodar ele aqui. Bom, vamos lá então. Vamos pular aqui as organizações aqui, a organização do texto. E aqui são os imports, ele vai usar um monte de coisa, né, o torch, PyTorch e tal, um monte de função, matemática, calcula tempo, pandas, aí roda as coisas para rodar em GPU tal, enfim, tem um monte de coisa aqui, até para treinar um modelo em paralelo. Isso aqui, ó, se você quiser treinar um modelo em várias GPUs em paralelo, você tem as funções para fazer isso, tá? Aí você treina muito mais rápido. E aqui são umas funções auxiliares, né? Eu não tenho nenhum comentário ainda por enquanto, eu vou só pular. Tá. Aí aqui, gente, eu acho que já é do artigo mesmo, ó. Se eu pegar o artigo original, só para a gente comparar, o artigo original está aqui. E aí eu imagino que lá no artigo original deve ter uma seção chamada de background, tá? Então aqui eles vão dar a introdução, aqui eles já estão aqui, ó, já pularam a introdução e estão aqui. Então esse texto provavelmente é o texto que está lá. They go over Dustin sequential computation, also form as a foundation tal. Aqui eles estão falando de... Aqui eu acho que é mais a motivação do tipo, a gente precisa paralelizar esse negócio, a gente deu uma olhada nesses caras aí, ó, tipo umas redes convolucionais e tal. Aí eles até motivam que tem um problema aqui. Tal, beleza. Aqui é mais uma questão, é mais um argumento do tipo numérico assim e computacional do que qualquer outra coisa. Aí aqui vamos ver, aqui já é uma parte interessante, ó, self-attention, né? Também chamada de intra-attention, isso é interessante, tá? É um mecanismo de atenção que a gente acabou de ver, que relaciona diferentes posições de uma mesma sentença, tá? De uma mesma sequência de tokens, tá? Para calcular uma representação da sequência inteira. Então essa representação da sequência é o nosso A lá. Tá? Isso aqui que o encoder faz, tá? É olhar para si mesmo, é calcular por isso que chama autoatenção, é eu conseguir calcular uma representação para mim mesmo, entendeu? Aí ele fala, inclusive, ó, que eles não propuseram self-attention, ele fala self-attention já tem sido utilizado, né, com sucesso para uma variedade de tarefas, incluindo tal, reading comprehension, sumarização, tal, um monte de tarefa de processamento de linguagem natural aqui.
Aí ele vai falar que tem umas redes recorrentes. Tá, aí ele vai ter motivação de que redes recorrentes funcionam bem e tal para resolver essas tarefas. E aí ele fala que, engraçado, eles são até comedidos, né? Eles falam assim, to the best of our knowledge, né? Tipo, seria o quê? Tipo, até hoje em dia a gente sabe, o Transformer é a primeira modelo de tradução que se baseia inteiramente em self-attention para computar as representações das palavras. Tá vendo? Sem usar alinhamento, sem usar RNNs, né? Ou convoluções. E aqui vem a arquitetura do modelo. Aí ele fala o seguinte, que a maioria dos modelos de tradução de texto são modelos encoder-decoder. E aí eles vão seguir a mesma estrutura. Tá? Aí ele vai falar assim, que aqui é o resumo do que a gente viu ali no slide, gente. Here, aqui o encoder mapeia uma sequência de entrada de símbolos, aqui x1, xn, para uma sequência de representações contínuas z. Aqui ele está chamando de z, mas que é o nosso A. Só que notem que o número de elementos é o mesmo, x1 para xn, z1 para zn. Então ele transforma x em z, e z é um vetor denso que é calculado a partir de alta tensão. É só isso. Tá? Aí dado z, o decoder então vai gerar uma sequência de saída lá, y1 até ym, agora o n é diferente de n, tá? E aí aqui, como é autorregressivo, de símbolos, um elemento de cada vez. Tá? Aí ele fala, a cada etapa o modelo é autorregressivo, consumindo a geração do símbolo, o símbolo gerado anteriormente, adicionando na entrada para gerar o próximo elemento. Tá? Então esse aqui é um resumo em um parágrafo do que o Transformer faz. Tá, mas é bem genérico, ele não fala como ele faz, fala o que ele faz. Tá? Aí aqui, gente, a implementação de um modelo encoder-decoder genérico. Essa classe não faz nada a não ser uma carcaça encoder-decoder. Tá? Aí então ele fala aqui, um standard, uma arquitetura standard encoder-decoder, essa é a base para muitos outros modelos. Tá? Tipo, isso aqui é só uma carcaça mesmo. Aí ele vai ter uma construtora aqui que vai receber um encoder, vai receber um decoder, ou seja, você vai receber duas redes, dois modelos independentes. Tá? Aí você vai ter o X e o Y, o SRC é o source, é o X, tá? E o TGT é o target, tá? Então, source embed, tá? Tipo, então, assim, é o embedding do X e o embedding do Y, tá? E aí tá aqui, a gente recebe um generator, que provavelmente é para gerar os dados, tá? Quando fala gerar, é para iterar nos dados, seria um data loader, tá? Esse generator aqui. Aí quando você faz o forward, o que é o forward? Você passa um X, passa um Y, aí passa vai ver isso mais para frente, mas passa uma máscara de um X e uma máscara do Y. Tá? E aí a gente tem que ver isso de dentro para fora. A gente vai chamar primeiro o encoder para gerar um Z. Tá? Aí esse Z vai entrar como entrada para o decoder. Ó. Z, aí eu passo a máscara aqui, o Y mantém. Tá? Daqui até aqui é uma coisa só, tá? Eles fizeram tudo inline, numa linha só, mas poderia ter uma linha anterior aqui que chama o E, recebe self-encode, source mask, e entraria o E aqui onde tá essas coisas. Mas é basicamente o encoder, e aí o decoder pega a entrada do encoder e chama o forward do decoder. Tá? Essa função decode é essa aqui, e essa função encode é essa aqui. Tá? Então a função encode chama o encoder, e a função decode chama o decoder. Não tem nada de mágico, inclusive ele recebe o encoder como parâmetro, então esse modelo não faz nada mesmo, né? Ele só assume que você deu um encoder e deu um decoder. Que funciona. Tá? E aí esse generator aqui, ó, deixa eu ver o que é isso. Aqui é ele cria uma classe que é uma combinação de é uma regressão logística, tá? Só que softmax. Ele vai calcular vai aplicar uma camada completamente conectada e depois aplicar softmax. Então é tipo uma classe auxiliar aqui que aplica uma função uma camada completamente conectada, tá? Então ele cria aqui, isso aqui é um construtor, tá? O init é o construtor desse modelo, o modelo generator, tá?
que ele faz? Ele tem uma camada só, que é a camada, ele chama de projeção, esse proje aqui é para fazer uma projeção, tá? Que ele vai praticamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um X, vai multiplicar por uma matriz, tá? Essa camada só tem uma matriz de peso lá, tá? É a mesma coisa que você fazer aquele disparameter lá, você chamar um parâmetro, tem o mesmo efeito, só que aqui, esse aqui já vem com um viés junto. Aqui você tem um W e um B. Então você multiplica por W, soma com B e tem o resultado aqui, ó. É isso que você tem aqui dentro. Mas aqui eu não estou nem falando de vocabulário, nem é só uma classe genérica mesmo, que recebe um X, multiplica por uma matriz W de peso, soma com B e tira o softmax disso. Eu falo que essa ideia seria tipo a representação da palavra, né? Tá, mas eu nem sei para que ele está usando isso aqui ainda. Ele não, entendeu? Não vamos assumir nada ainda, tipo, só sei que isso aqui faz isso. Eu estou pensando isso mais como uma classe auxiliar, do tipo, provavelmente para economizar a linha depois lá na frente, tá? Porque essa operação a gente faz muito. Isso aqui provavelmente deve ser, essa classe provavelmente deve ser isso aqui, ó. Tá? Essa partezinha que aplica um FC e depois um softmax. Que faz sentido, né? É essa linha aqui. Aí isso aqui de novo é texto do artigo. Aí o transformer segue uma arquitetura geral, né? Usando blocos de alta tensão e pointwise fully connected layers. Esse pointwise é interessante. Acende a luz, por favor. Esse pointwise é essa parte, essas flechinhas aqui, ó. Quando ele fala pointwise MLP, é que a MLP vai aplicar em paralelo para esse vetor, para esse vetor e para esse vetor. Tá? Você não vai concatenar isso aqui, multiplicar para uma matriz, você vai aplicar isso para cada, você vai aplicar uma MLP para cada coluna da sua matriz de atenção. É isso que esse pointwise quer dizer. Você pode apagar de novo lá. Aí ele vai dizer que aqui, né, essa parte aqui, ó, o que ele está descrevendo aqui, this transformer follows the overall architecture using stacked self-attention and pointwise fully connected layers for both encoder and decoder. Então aqui, ó, ele está dizendo que o topo dos modelos recebe uma feed-forward network pointwise, que é esses azulzinhos aqui. Daí vai mostrado na esquerda e na direita, nas metades da esquerda e da direita da figura 1. É isso que eu estou mostrando. Tá. Daí ele vai fazer agora essas pilhas de encoder-decoder. Por que pilhas? Porque notem que, apesar que eu acabei esquecendo de comentar isso, mas aqui, ó, a gente tem N vezes cada um desses blocos. Eles são empilhados, tá? Então, quando a gente vai definir o modelo, a gente descreve ele de uma forma que a gente consiga replicar isso facilmente e concatenar eles facilmente. E aí o que eles vão fazer aqui é isso, ó. Eles vão criar uma função clone, tá? Isso é onde você passa um N, que é esse N aqui. Que aí esse clone vai fazer o quê? Ele vai criar uma lista de módulos, tá? O que é uma lista de módulos? É uma lista de camadas. Então, note que o parâmetro tem uma listinha em Python, inclusive, uma lista aqui, ó. Aí você tem um for i in n, tá? Você nem vai usar, esse for aqui é só para fazer a iteração mesmo, você nem vai usar o i ali, ó. Tanto que ele até omite o i. E aí ele chama a função copy. Copy é um módulo do Python padrão que copia um objeto, tá? Esse deep copy copia tudo do objeto recursivamente mesmo, todos os valores internos do objeto, tá? Oi. Essas cópias aí é diferente das cópias das cabeças, né? Tipo, cada camada internamente tem várias cópias para cada cabeça. Isso não é a mesma coisa, né? Não, aqui eu não estou falando de cabeça ainda não, aqui eu estou falando de cópia desse bloco. É esse bloco todo aqui, tá? Que eu vou colocar um em cima do outro, assim, ó. Tá? Porque quando você concatena vários encoders, o resultado do encoder final é a mesma coisa, tá? Só que é mais poderoso, só que é uma saída mais poderosa ainda. Deixa eu pensar. Quer ver? Quer ver? Deixa eu ver se daria pra gente ver isso aqui. Você combina só encoder? O decoder também. Aqui, ó lá, o decoder também tem N vezes o decoder também. Aqui é como se fosse o seguinte, é como se fosse isso aqui, ó. Vou eliminar aqui. Aí ele vai fazer o seguinte, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Entendi. Entendeu? Achei que era paralelo.
Não, ele vai se empilhar mesmo. 6 desses caras aqui, para gerar a saída do A lá. Nossa, pega em média e joga no outro. Isso. É por isso que, gente, você dá pra entender, por isso que no fundo, assim, quando você olha para um modelo treinado, é muito difícil explicar o que ele está fazendo. Como é que ele consegue chegar no resultado que ele chega. Porque no fundo é um monte de resultado empírico, a gente vai adicionando um monte de camada e de repente funciona. Depois, na hora que você olha para esses pesos, fica muito difícil de explicar exatamente o porquê que ele chegou naquele resultado. É muito parâmetro. Chega a ser bilhões de parâmetros. Então, como é que você vai explicar cada um deles? O que cada um desses parâmetros estão fazendo, né? Então, mas ele faz isso aqui. E essa lista aqui, ó, essa lista é exatamente a lista da pilha que você vai gerar, a pilha de encoders. Você vai usar tanto isso você vai usar essa função clone tanto para encoder quanto para decoder, entendeu? Aí, ó, inclusive ele vai fazer a classe encoder agora, tá? Note que essa classe aqui ela é encoder e decoder, é os dois juntos. É só uma fachada, só isso aqui é só uma fachadona mesmo. Agora aqui ele já vai definir o encoder de verdade, tá? Aqui, ó. O que o encoder é? O encoder é uma sequência de camadas. Tá? Ele ainda é uma classe, uma abstração, mais uma fachada, só que agora só do encoder. Mas o que é legal? Que você passa um N, ele clona, você passa uma camada e um N. Aí ele vai clonar essas camadas aí N vezes, tá? E aí vai colocar depois uma camada de normalização. Então aqui na verdade ele já está fazendo isso aqui, ó. Ele está clonando essa camada e adicionando essa norma aqui ali. Tá? Ele já criou essa norma agora, tá? Que já vem do próprio, ele já importou provavelmente aqui, ó. Layer norm. Aqui. Ele ainda vai definir logo embaixo aqui. Tá. Então, mas aqui é mais uma camada que ele vai definir. Então agora ele falou que o encoder é uma sequência de layers e uma só norm. Ele vai aproveitar, ele vai fazer o seguinte, ó. Olha que interessante. Ele vai usar um for aqui, quando ele for chamar o forward, quando ele for executar o encoder, o que ele vai fazer? Ele vai passar um X e uma máscara, tá? A gente já vai falar dessa máscara. E aí ele faz o for para cada uma das layers, chamando aqui, ó, X, aí ele pega o X, coloca de volta no X e faz o for, que é tudo no final, o X aqui é o resultado do último X, entendeu? Só que agora aqui de novo, não tem tem um for, mas aqui, esse for aqui é como se colocasse um na frente do outro, entendeu? É igual na RNN, se você colocar várias camadas escondidas, vai ter o mesmo efeito, entendeu? Só pode fazer esse nome aí, porque ele não tem peso, né? Não, pera aí que a gente vai ver. Tem peso sim. Essa foi uma aula que a gente acabou pulando, que era uma aula de normalização, que eu ainda quero falar sobre ela, ver se consigo embutir tudo ainda, ou então fazer um vídeo extra, não sei, passar os slides. Mas existem camadas de normalização tem camada de normalização de batch, normalização de entrada, normalização de camada, tem vários tipos de normalização que são feitas em redes neurais. No fundo, gente, normalização é aplicada, qual que é a ideia de normalizar em redes neurais? É você facilitar o aprendizado, você deixar os dados um pouco mais organizados, tá? Então, o que acontece? Quando você normaliza lá as imagens, lá, por exemplo, de 255 para 0.1, o que você está fazendo é deixar a média e o desvio padrão mais organizado, tá? E isso facilita o aprendizado. Só que acontece ao longo do treinamento, tá? Os dados eles estão normalizados só na entrada. A hora que eles estão passando de uma camada para outra, entre as camadas os dados não estão mais normalizados. Então o que a gente faz? A gente coloca uma camada no meio das camadas de normalização, a gente coloca, igual a gente usa o dropout entre camadas, a gente coloca essas camadas de normalização entre as camadas completamente conectadas, por exemplo, ou entre as camadas convolucionais da CNN, para renormalizar as coisas. Aí acontece, cada camada que recebe os dados normalizados, eles recebem os dados mais bonitinhos, e aí sempre você facilita para a camada da frente, se você entregar ela normalizada. Então isso é uma técnica bastante comum, você vê um norm assim, ó, colocado entre camadas, ou no fim de todas as camadas, enfim, que nem está fazendo aqui. Mas a ideia é facilitar o aprendizado, tá? Aí aqui, ó, o employ residual connection around each. Aí aqui deve ser uma citação da ResidualNet mesmo, da ResNet, vamos ver. Aqui mesmo, ó. 2015, né? Tá vendo? Ó, a gente aplica uma camada residual, ó,
seguida por uma camada de normalização. Então, o que ele está falando é exatamente essa aqui. Ó. A gente fez 6 vezes isso, mas dentro de cada bloco, o que a gente faz é aplicar isso aqui. Espera aí. Aplicar o encoder várias vezes, está estranho aqui, né? Parece que ele aplica a normalização depois da layer, mas a layer... Ah, não, gente, olha que interessante. Aqui, essa layer, ele vai passar a self-attention. É essa laranjinha aqui, ó. Tá? Então, então eu acho que ele vai fazer isso. É uma ou outra. O que ele vai fazer? Eu acho que ele vai aproveitar aquela classe para criar módulos conjuntos aqui, ó. Esses dois, para criar esses dois juntos e esses dois juntos. Acho que ele vai aplicar aquela classe encoder, na verdade, aqui, ó. Mas vamos ver seguir em frente. De certa forma, ele aplica, então, uma sequência de camadas que a gente não sabe o que é ainda, que são essas layers, e normaliza no final, tá? O que é normalização, gente? Normalização, de novo, é calcular médias e o padrão e reajustar os dados, tá? Só que isso é feito de forma aprendida, tá? Isso aqui faz parte do gradiente descendente. Aqui tem peso aqui dentro, tá? Tá vendo? Esses parâmetros aqui são parâmetros que são aprendidos. A2 e B2. E vai entrar aqui, ó, A2 e B2, tá? Essa fórmula aqui, depois a gente discute ela, mas isso aqui vem da estatística, a mesma forma de normalização, que vai tentar deixar a média zeros e o padrão 1. Tá? Isso, tentar deixar uma... Aqui, tá vendo aqui, ó? Você tem o desvio padrão e a média. Você vai pegar o x, subtrair da média, dividir pelo desvio padrão, então você consegue reescalar os dados para que ele fique normalizado. Por hora, não se preocupem com isso, mas isso aqui só tem o efeito de renormalizar as coisas. Toda vez que você aplica umas camadas, você renormaliza e passa para frente normalizado. Tá vendo aqui? Ó? Aí ele já vai agora abstrair dizendo a saída de cada subcamada é layer norm de x, esse mais é da camada residual, mais sublayer de x, tá? Sublayer de x seria provavelmente ou essa ou essa. Aí alguns detalhes de implementação, tal, para facilitar a camada de residual aqui. Todas as sublayers do modelo, assim como as camadas de embed, todas vão ter saída com dimensão de model 512. Enfim. A parte residual, ele não fez a soma aqui ainda, ó. Deixa eu ver o norm, peraí, deixa eu ver a normalização. Aqui, ó. Não, peraí. X está aqui. Não. Aqui, ó, tá aqui, ó. Ele cria mais uma abstração sublayer connection, tá? Que recebe uma layer norm agora, tá? Adiciona um dropout para regularização e aqui está a residual, ó, x mais dropout da sublayer, tá? Sendo que a sublayer é passada como parâmetro no forward aqui. Tá? Então aqui é uma outra classe auxiliar, isso aqui é tudo auxiliar até agora, a gente não chegou na tensão ainda, tá? Aí, bom, isso aqui tudo é porque de fato é tudo muito pensado em bloco, tá? O Transformer tem essa ideia de blocos, então quando você vai construindo, faz sentido você ter essas classes que depois facilitam você criar esses blocos, tá? Bom, a gente já está em cima do horário, vocês topam ficar até as 5h50 aqui, gente, para finalizar isso aqui? Tá. Oi? Eu falei brincando até 10 horas. Ah, tá. Não, então, aí aqui, ó, a gente tem uma encoder layer, tá? Aí ele vai falar que o encoder ele é feito de camadas de alta tensão e feed forward. Aí aqui é mais uma abstração, só que aqui, ó, ele vai ter uma feed forward e uma sublayer, tá? Então o que esse encoder layer, de fato, agora já está pegando, fazendo essa conexão dos dois aqui, ó. Encoder layer tem uma sublayer, uma sequência de sublayers, tá? Sendo que sublayers, ó, começa a complicar. É esses caras aqui que faz a sublayer, pega
junta a normalização com a residual, tá? E o dropout. E aí esse cara de encoder layer vai aplicar agora a feed forward, que é a MLP, tá? E vai juntar aqui a sublayer. Então o que é o X agora? Quando eu chamar essa camada, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a saída da primeira sublayer, tá? X, aí lambda X, tá? Ele vai chamar tudo numa linha só. A self attention, essa camada aqui, ó, ele passou como parâmetro, tá? Ele criou no construtor essa classe, gente, ela já é o encoder todo, tá? Ó, ela tem uma camada de self attention, ela tem uma feed forward e ela tem essa sublayer, que ela é clonada quantas vezes? 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque eu tenho aqui essa sublayer aqui e essa sublayer aqui, tá? Então, a primeira sublayer é essa ad enorme e a segunda está aqui, tá? Então, esse 2 aqui vem daquelas duas ad enorme que a gente tem, a self attention é uma só mesmo e a feed forward é uma só mesmo, tá? Então, esse cara aqui é o encoder de verdade. E aí, o que o encoder faz? Ele aplica a self attention, tá? Na sublayer 0, de novo, aqui, por que é 0? Porque eu tenho duas, eu tenho a 0 e a 1 só, tá? Então na sublayer 0 ele pega o X, então esse X aqui é a saída aqui, ó, é essa saída aqui, até esse ponto, e esse X mais self dropout sublayer é essa saída aqui, esse ponto aqui, ó, é a saída final do encoder, que vai ser por sua vez plugado mais uma vez, vai ser concatenado com outros blocos e tal. Mas é isso. Mas olha que legal, com esse monte de abstração, a classe de encoder fica desse tamanho. Entendeu? Então, é que assim, se a gente tivesse lido isso aqui primeiro, talvez as coisas, né, o texto ficaria melhor. Mas ele foi seguindo na ordem do artigo e aí, né, foi o que ele decidiu fazer. Mas isso acabou, isso aqui por fim define o encoder. Beleza? Tá, e agora vamos para o decoder. O decoder, o bom é que ele aproveita. Aqui, ó, eu tenho 2 attention. Eu tenho self attention e tenho source attention. Esse source attention, tá? Vamos ver qual que é qual. Eu não sei ainda qual que é qual. Mas source agora ficou confuso. Porque, o source deve ser o do encoder, tá? E esse self deve ser o interno mesmo da entrada que eu estou decodificando, tá? E agora eu tenho 3 sublayers, certo? Faz sentido, porque lá se eu for olhar, eu tenho uma sublayer, 2 sublayers, 3 sublayers, tá? Aí o forward agora do decoder é a mesma coisa, só que agora eu passo, o que é esse memory aqui? Eu passo um X, tá? Eu passo um memory, um source mask e um target. M recebe memory, esse M vira onde? Ó, o M M é a entrada do encoder. Tá vendo? Source attention. O M é o X, lá, só que aqui o que ele está chamando de X aqui, ó. O que ele está chamando de X aqui é isso aqui, que a gente chamou de Y. O Y chapéu. Porque assim, quando você padrão, quando você vai escrever qualquer camada, você tem um self e um X, sabe? Que é a entrada da camada, entendeu? E isso aqui é padrão do PyTorch, assim, tipo, as pessoas costumam usar assim. E aí ele chamou de memory o que? Ele chamou de memory isso aqui, ó, essa conexão aqui, que pode ver que é o que é passado, o que é passado para o source attention. E aí o self attention ele recebe a entrada do X, que é esse aqui, ó. O X está aqui. É o X do decoder, é a entrada do decoder, certo? Então aí a gente passa aqui o SOS, a gente pode lembrar que a gente tem algo desse tipo aqui, a gente vai passar o SOS aqui para cá, vai entrar o SOS aqui, tá? Eu vou calcular o X agora, esse X vai ser esse ponto aqui, aí depois eu vou calcular o Search Attention aqui, ó, que vai ser esse X aqui,
tá? E por fim, tá? Eu vou aplicar a feed forward. Por fim, eu vou aplicar isso aqui. São 3 operações, certo? Primeira operação, segunda operação, terceira operação. Na ordem, a primeira operação, segunda operação, terceira operação. Tá? Aí, gente, aqui que vem o truque que eu falei para vocês, ó. A gente modifica a camada de alta tensão ou a sublayer de alta tensão do decoder, tá? Para prevenir que as posições atendam para elementos da frente da minha decodificação, tá? Aí ele fala que isso é um esquema de máscara. Aí essa máscara, combinado com o fato de que a saída as embeddings de saída, elas estão deslocadas de uma posição, tá? Isso garante que as previsões para a posição I dependem apenas das saídas das posições menores do que I, tá? E aí o que é essa máscara, tá? Ele criou uma função que gera uma máscara, tá? Que a ideia é você mascarar os elementos que estão na sua frente, tá? Bom, já são 5h50, tá, gente? Eu vou ter que voltar nesse código aqui. Isso aqui vai ser usado como uma máscara, mas é uma matriz diagonal, tá? Aí aqui ele vai até fazer uns exemplos. Eu recomendo que vocês rodem isso no Colab, tá, gente? Para vocês rodarem isso no Colab, aí vocês podem brincar com essas camadas em particular. Coloquem células de teste e façam testes com o código, tá? Mas aqui até tem um teste, ó, example mask. Ele faz um teste nesse caso aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tá? Aqui seria como se fosse imagina que isso aqui são as sequências desses elementos, são elementos da saída, que eu estou decodificando. Por exemplo, SOS, Lucas, Is, blá blá, tal. Aí aqui, onde tiver amarelo tem 1, e onde está roxo está em 0. Tá vendo? Isso aqui é tudo 0, isso aqui é tudo 1. Pois mas é porque plotou com matplotlib e tal. E aí gerou essa matriz aqui. Aí quando você faz a multiplicação, o efeito que isso tem é zerar as ativações ou todas as posições que estão na sua frente, tá? Isso, para vocês verem isso matematicamente, tem que ver no código, tá? Aí aqui finalmente a gente vai vir a parte de atenção. Eu vou parar por aqui. A gente volta na segunda-feira. Ou sinceramente eu acho que eu continuo isso em casa, eu faço o vídeo para vocês e coloco lá na aula, tá acrescentado, para a gente não perder mais tempo com isso, porque aqui ele vai implementar essa equação, e aqui é até mais simples, olha, faz multiplicação da query pela chave, divide pelo SQRT, tá? Aqui é muito direto a fórmula mesmo, tá? Na atenção aqui, não tem nada demais. E aí o que mais que vem? Aí aqui vem a multi-head self-attention, que é fazer aquilo lá várias vezes, tá? Se vocês forem ver aqui, em algum lugar, ó, ele vai ter que fazer a atenção várias vezes, tá? Aqui, ó, aqui ele tem um clone de várias camadas lineares e tal, e quando ele chama isso, cadê? Aqui, ó, aqui ele vai fazer uma lista, tá? Tá vendo? Aqui ele tem um for, aí aqui ele faz as múltiplas cabeças, tá? É um for aqui. E aqui até está comentado aqui, ó, do all the linear projections, aí apply as attentions e tal, e concatena tudo. Beleza. E aí, gente, o que resta é fazer as posições lá, as funções. Tá, aqui é feed forward, essa classe aqui é aquela MLP, tá? Essa aqui. E aí só fica faltando as embeddings, tá? E o positional encode, que é aquela função seno e cosseno que eu falei para vocês, que está aqui.